Você está no canal Novo Dia. Sua participação é muito importante. Felicidade é ver raiar um novo dia. Paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui para nossa lição aqui sobre o reino de Cristo. Agora nós vamos estar falando da lição de número 26, tá bom? Falando da lição de número 26, nós estamos falando aí sobre quem não vai fazer parte do reino de Cristo, quem não vai fazer parte do reino eterno, quem não está fazendo parte do reino de Deus, e o que é que tem que fazer para fazer parte. Carinhosamente peço aí o seu like. E também, se você não é inscrito, está passando pela primeira vez aqui, faça parte da família. Se inscreva aí, acione o sininho todos, porque tenho muito estudo, até inédito, coisa que você não conhece. E nós estamos falando aqui da nossa série, O Reino de Cristo. E nós estamos agora na lição de número 26. Na lição de número 25, nós falamos sobre os tipos de salvação que existe. Existem vários tipos de salvação. Salvação não envolve apenas em ser salvo do lago de fogo. Ser salvo envolve muitos tipos de salvação. E nós falamos dos tipos de salvação que existe aí na lição de número 25. Agora, nessa lição de número 26, nós vamos falar o que temos que fazer para fazer parte dos reinos. Dos reinos com S, dos reinos dos céus. E vamos focar também no estudo de quem não vai fazer parte dos reinos. Quando eu disse reino com S, eu estou falando do reino de Deus, estou falando do reino de Cristo, reino messiânico, estou falando do reino eterno. Porque eu já falei em vários vídeos nessa série. Eu já falei em vários vídeos que você pode hoje estar ou não fazendo parte do reino de Deus. Hoje. Porque fazer parte do reino de Deus é ter o Espírito Santo dentro de você. Se nós somos o templo do Espírito Santo, nós estamos interligados a Deus através de Jesus, que nos representa, que está ao lado do Pai. Ele está nos representando e nós estamos vivendo no sistema Reino de Deus. No sistema Reino de Deus. E vivemos também no sistema Reino dos Homens. Eu falei isso na lição 24. Sistema Reino dos Homens. Todo nós, justo ou injusto, tem que viver no reino dos homens. Só que os ímpios podem ser desobedientes no reino dos homens. Viver no reino de Satanás, obedecendo a Satanás. Nós somos obrigados a viver no reino dos homens, obedecendo os homens, porque somos cidadão e pagamos nossos impostos, etc. E somos como homem espiritual, mulher espiritual, vivemos no reino de Deus. Vivemos no sistema do reino de Deus. Sistema do reino de Deus, porque nós somos pessoas espirituais e vivemos como pessoas espirituais. Então hoje eu quero estar falando como fazer para fazer parte do reino dos céus. E também nós vamos continuar focando e falando em quem não vai pertencer ao reino, quem não pertence ou não vai fazer parte dos reinos eternos, do reino de Cristo e do reino de Deus. Para fazer parte do reino de Deus, fazer parte do reino de Cristo e até do reino eterno, muitas vezes você tem que deixar tudo.
tem que deixar tudo e se entregar a Deus. Tendo Deus em primeiro lugar na sua vida, colocando Deus como centro na sua vida, mesmo assim dependemos da misericórdia do Criador. Mesmo se entregando tudo, nós vamos depender de Deus para que nós possamos fazer parte do reino. Mas do reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, não precisamos de muito. Precisamos de crer em Jesus, precisamos de crer em Deus, obedecer os mandamentos, e se tornar pessoas espirituais, tentando ser justo, se santificando a cada dia. Fazendo isso, vamos ter a chance de ser um escolhido. Vamos ter chance de ser escolhido. E uma vez nós sendo escolhidos, vamos reinar com Cristo por 1000 anos. Depois a Nova Jerusalém vai descer e temos a oportunidade de morar dentro da cidade. Muitos vão fazer parte do reino de Deus hoje, mas não poderão ser escolhidos. Não serão escolhidos para reinar com Cristo, mas serão reinados. Poderão estar dentro do reino de Cristo, se ele ainda estiver vivo. Poderão estar vivendo dentro do reino de Cristo. E depois, no final ele pode receber um passaporte para viver na terra, no paraíso eterno. Poderá entrar na cidade, poderá até entrar na cidade, comer o fruto da árvore da vida, usar as folhas e beber da água do rio da vida. Mas não poderá morar dentro da cidade. Morará fora da cidade. Plantarão vinhas, plantarão tudo, como se Deus havia projetado para o homem antes do pecado. Marcos 10, versículo 25 a 27. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Com isso, eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si: quem pode então ser salvo? Jesus, fixando os olhos nele, respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Então, aqui Jesus falou que o rico não tem chance. Por que o rico não tem chance? Porque o rico, ele tem o seu coração fixo na riqueza. Porque aquele que não deixar tudo significa deixar riqueza. Você não precisa vender a sua fazenda e dar para os pobres. Você não precisa vender o seu iate, sua casa na praia, vender os seus apartamentos, os seus sítios e dar o dinheiro aos pobres. Não é disso que Jesus está falando. Está falando para você desprender de tudo isso. Você deixar isso daí significa que você voltar-se para Deus, colocar toda a sua riqueza que você possui, o seu carro importado de 500 milhões de reais, colocar tudo isso em segundo plano. Mas se você colocar isso em primeiro plano, você não tem condição de se salvar. Não tem. E essa salvação que Jesus está citando aqui é uma salvação eterna. Você tem condições de viver no reino de Deus, ser uma pessoa interligada a Deus, ser uma pessoa espiritual. Você tem condições de ser um escolhido, mesmo sendo fazendeiro,
mesmo sendo um grande empresário, você tem condições de ser um escolhido e reinar com Cristo. Você tem condições de viver, morar dentro da cidade Nova Jerusalém. Você tem essas condições, desde que você coloque toda a sua riqueza em segundo plano. Coloque Deus no centro da sua vida. É assim que Jesus está dizendo. Para Deus não tem nada impossível. Para os homens existe coisa impossível, mas não para Deus. Então a salvação é um desejo de muitos, mas é um privilégio de poucos. A salvação realmente, ela não é para todo mundo. Não porque Deus não quer. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todos aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Para todos. A salvação é para todos. Mas todo aquele que nele crê. Aquele que crê não é condenado. Aquele que não crê já está condenado. Está condenado à morte eterna. A pior morte que existe. E não adianta você ser bonzinho. Se você não crê. Se você não crê, não adianta ser bonzinho. A bondade, a nossa bondade não vai nos salvar. Não tem como nos salvar. Não adianta você dar tudo o que você tem, viver dando as coisas aos pobres, fazendo caridade. A caridade é essencial. O apóstolo Paulo disse, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, nada vale se eu não tiver o amor, se eu não for caridoso. Sim, a caridade é essencial. Mas tem algo além da caridade. Você tem que crer que Jesus pagou. Aceitar o pagamento que ele fez. A salvação é um dom gratuito de Deus. É um presente que pode ser aceito ou rejeitado. Se você não crê nisso, se você não crê que Jesus pagou o preço pela sua salvação, infelizmente, meu amigo, eu não posso te falar nada. Mas a Bíblia assegura que não tem jeito para você. Não tem jeito, porque não adianta ser bonzinho. Tem que ter também a crença. E uma vez a pessoa crendo em Jesus, crendo, ele começa a obedecer os mandamentos. Ele começa a obedecer a lei de Deus. Ele começa a ser obediente. Mas para tudo isso, primeiro vem a crença. Sem a fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. O que devo fazer para ser salvo? Aqui em Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas, parece, estavam presos, eles se depararam com essa situação. E tirando-os para fora, disse, senhores, que me é necessário fazer para ser salvo? Talvez nós já fizemos essa pergunta. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O carcereiro fez essa pergunta. Jesus disse para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vale lembrar que o carcereiro era um homem que conhecia toda a lei. Era um homem que obedecia a lei. Portanto, o que faltava para ele era crer. Vale lembrar que o jovem rico também fez essa pergunta para Jesus. Perguntou para Jesus, o que devo fazer para ser salvo, né? Jesus falou, guarda os mandamentos, só isso. Guarda os mandamentos. Porque o jovem rico, ele já cria em Jesus, ele cria nas coisas,
Ele era uma pessoa que era judeu. E ele conhecia tudo. Ele tinha conhecimento, só não guardava, era desobediente. Ele falou, tudo isso tenho feito desde a minha meninice. Mentira. Ele tinha colocado a riqueza acima de tudo. Ele colocou a riqueza, o jovem rico colocou a riqueza. Quando Jesus disse a ele, vai e vende tudo que tem, dê aos pobres. E vem, segue-me e terá um tesouro nos céus. Não. Porque o coração dele, Jesus já conhecia. Ele é, além de mentiroso, o coração dele estava na riqueza. Estava na riqueza. O coração dele não estava em Jesus, não estava em Deus, não estava na lei de Deus. Tá? Esta é a pergunta que todos fazem. Que tenho que fazer para ser salvo? Muitas vezes nós fizemos essa pergunta para nós. O que tenho que fazer para ser salvo? Apocalipse 21, versículos 7 e 8. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus. Aquele que vencer não é para aquele que parar no caminho, no metade do caminho, mas aquele que vencer, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos mentirosos, igual ao jovem rico, aos incrédulos, aquele que não crê, aos abomináveis, aqueles que vivem se contaminando de todos os tipos, contaminando com coisas que comem, contaminando com todos os tipos de imundícia, os homicidas, aqueles que vivem fazendo maldades para os outros, os adúlteros, aquele que vive mudando as coisas de lugar, adulterando tudo, aquele que vive adulterando seu casamento, aquele que vive adulterando as leis, aquele que vive mudando a verdade, trocando a verdade pela mentira, os feiticeiros, aqueles que vivem trocando as coisas de Deus os favores de Deus, a glória de Deus por glória de deuses, fica atribuindo os feitos de Deus a demônios, atribuindo a deuses estranhos. Os feiticeiros que fica tentando buscar, fazendo maldade, feitiço para os outros. Os idólatras, aquele que vive se idolatrando em tudo, apegado em pastores, apegado em cantores, em pregadores, aquele que vive agarrados em idolatrias, em deus falsos. Então aqui repete, ali em cima falou dos medrosos, aqui embaixo está falando dos mentirosos. O primeiro lá em cima fala dos medrosos, aquelas pessoas que são acanhadas, aquelas pessoas que não querem falar do reino de Deus, aquelas pessoas que não querem assumir as suas responsabilidades. Esses medrosos, os mentirosos, os feiticeiros, idolatras, homicidas, abomináveis, adúlteros, incrédulos, a parte deles será no lago de fogo ardente, que arde com enxofre, aonde é a segunda morte. Infelizmente, estes não vão ter parte com Deus. Infelizmente não. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
os injustos não herdarão o reino de Deus? Será que somos justos? Meu irmão, meu amigo, amiga, ser justo, a Bíblia diz que a medida tem que ser bem medido, recalcado e sacudido. O que é isso? Quando você empresta do vizinho uma xícara de açúcar, você vai para sua casa. Quando você chega lá, está aqui. Aí, quando o dia que você for pagar, você fala, eu vou apanhar a mesma quantia, vou apanhar aqui. Quando você chega lá para entregar para o seu vizinho, está um dedo abaixo. Por quê? Você vai andando, vai sacudindo. Vai sacudindo. Quando você empresta dinheiro do banco, você não paga juro? Não paga? Então, se emprestar uma xícara de açúcar, quando você pagar, você soca. Você recalca e coloca açúcar e soca. Pague com medidas recalcada e sacudida. Recalcada e sacudida. Peso bem pesado, medido bem medido. Isso é ser justo. Ser justo é você entender o que é emprestado, é emprestado. Se você empresta, tem que pagar corretamente, melhor do que você pegou. Você pegar uma ferramenta emprestada, você tem que entregar limpa e afiada do mesmo jeito, ou melhor do que você pegou. Você tem que entender que vendido é vendido, alugado é alugado, emprestado é emprestado, dado é dado. Ser justo é entender essas coisas. Ser justo é muito além, muitas vezes, da nossa imaginação. Ser justo é bem além, muitas vezes. Então, aqui a gente viu algumas pessoas que não tem chance. Que não tem chance. Os medrosos, os incrédulos, homicidas, abomináveis, adúlteros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, eles ficarão fora. E agora aqui Paulo também diz que todos os injustos não vai herdar o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. O que é não herdar o reino de Deus? Não herdar o reino de Deus é exatamente você não ser uma pessoa espiritual. Você pode até tentar pular, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não adianta. O Espírito Santo não vai repousar. Quando Deus disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, entrarei e farei morada. Só que Deus não vai fazer morada no coração de pessoas injustas. Me perdoe a honestidade, a sinceridade. Se eu me incluo, se nós quisermos dizer que somos cidadão do reino de Deus, se nós disser que nós somos pessoas de Deus, se nós quisermos que o Espírito Santo de Deus faça morada dentro de nós temos que atentar pelo menos em ser justo. Justo é justo. O que você não quer para você, não queira para outro. Quando você deseja outro, aquilo que você não deseja para si próprio, você está cometendo injustiça. Ser justo é ser justo.
entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e deixa o resto para ele. Nós não tem que estar julgando ninguém. Nós não tem que estar condenando ninguém. Não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que tentar ser justo para poder pertencer ao reino de Deus. E se uma pessoa não pertence ao reino de Deus, como está escrito, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Entendeu? Não vos enganeis. Não vos enganeis. Tem pessoas tentando se enganar. Não se engana. Porque não herdarão o reino de Deus. Nem o reino de Deus. Quanto mais o reino de Jesus. Muito menos o reino eterno. Não herdarão os devassos. Devassos. Aquelas pessoas maldosas. Só fazem mal para os outros. Nem os idólatras. Nem os adúlteros. Nem os afeminados. Nem os sodomitas. Nem os ladrões. Nem os avarentos. Nem os beberrões. Nem os maldizentes. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Muitos cristãos, eu coloquei aqui, ó. Muitos cristãos são bons ouvintes da palavra, ou seja, não faltam aos cultos, leem a Sagrada Escritura e fazem suas orações diárias a Deus. Mas há aqueles que só fazem isso. Ou seja, não assume a responsabilidade de colocar em prática aquilo que o Senhor lhe abre o entendimento. Muitas vezes Deus fala, muitas vezes a pessoa participa de escola bíblica, de pregações, vê coisa que até comove ela, mas ela não põe em prática, não assume a responsabilidade, não busca em Deus força para poder colocar em prática essas coisas, sabendo que cada um de nós tem um plano que foi traçado por Deus para nós executamos. E também sabemos que há tentações que o inimigo coloca nos nossos caminhos para que nós não obedeçamos aos desígnios de Deus e assim sejamos mais um membro do inferno, agora e na eternidade também. O que isso significa? Então, muitas pessoas, eles não colocam em prática aquilo que Deus tem para eles. Por quê? Tem pessoas que Deus colocou para eles ser um professor, aí, porque quando a Bíblia diz que cai cada um na vocação que fosse chamado, cai cada um na vocação que fosse chamado. O que é isso? Deus tem um propósito na sua vida. Se o propósito na sua vida é pregar, pregue, busque ser um pregador, um preleitor. Busque falar do reino de Deus, ser testemunha de Jesus, como ele diz, seja minha testemunha. Seja testemunha, Paulo disse, seja meus imitadores. 1 Coríntios 11, 1. Então, temos que pôr em prática. Não somente ficar aí orando, fazendo alguma coisa. Porque muitas pessoas fazem orações diárias, lê a escritura, não perde culto, mas só fazem isso. Na hora de assumir as responsabilidades que Deus colocou, tem pessoas que ficam orando e pedindo para Deus ir nos hospitais, nos presídios, para Deus ir fazer visita. Eu falo isso, muitas vezes falo de mim mesmo. Eu também não vou. Muitas vezes eu peço a Deus para fazer alguma coisa por mim, como se Deus fosse meu empregado. É complicado isso, mas é verdade. Então Deus tem um plano traçado para que nós possamos executar.
Embora sabemos que o inimigo, ele vai colocar muitas tentações, vai colocar muita coisa na nossa frente, para que nós deixamos de cumprir os mandamentos de Deus. Deixamos de obedecer os mandamentos, deixamos de cumprir os desígnios de Deus e nos acomodamos. Muitas vezes o inimigo coloca tentação na nossa frente que pode levar nós a pecado de morte. Muitas vezes nós possamos pecar até para a morte com as tentações. Por isso que a oração do Pai Nosso diz: Senhor, nos livra da tentação. Muitas vezes Deus nos livra da tentação. Mas muitas vezes nós mesmos somos a tentação. Quantas pessoas se preparam o seu próprio corpo, ou homem coloca os melhores trajes, sentam na seus belíssimos carros, motos, e viram uma tentação. Quantas mulheres colocam roupas chamativas e viram tentações. E depois fala: Senhor, nos livra da tentação. Tentação sobrevém. Mas nós temos também que ser forte. A Bíblia diz que a carne é fraca. O espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca. Tem um ditado que diz que pecado não é vitamina. Então é isso. Na próxima lição de número 27, né? Nós vamos então continuar falando. Tem 10 classes de pessoas. Tem 10 classes de pessoas que não irão entrar. Eu vou falar de 10 classes de pessoas que não irão entrar no reino de Deus. Tá? E essas 10 classes é exatamente o que nós vimos já. Tá? Nós vamos estar explicando aí o que está em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Versículo 9 e 10. Essas 10 classes de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Nós vamos estar especificando uma a uma na próxima lição. Tá bom? Acione o sininho, não perca a próxima lição. Que Deus possa abençoar cada um de nós. E fiquem na paz. Até breve. Feliz